nós, para que tenhamos ouvido de ouvir, compreender a mensagem que será transmitida e posteriormente possamos também transformar-nos através das mudanças importantes que precisamos fazer. Rogamos a tua assistência às nossas crianças, aos bebês, aos jovens, enfim, a todos que nos assistem pela internet. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, revendo os amigos queridos do Allan Kardec. Hoje nós vamos fazer um estudo e o título é Quando Nasceu Jesus? Pode parecer que eu vou tratar do Natal fora de época, mas eu não vou. Porque o nascimento de Jesus é uma coisa atemporal. E nós vamos principalmente procurar saber quando foi que nasceu Jesus para nós. Eu vou falar o que é o Natal, como surgiu o Natal, só para nós termos uma ideia. Natal é uma grande festa, introduzida no calendário na distante Idade Média, instituída pelo Papa Júlio I como uma forma de atrair o interesse da população para o catolicismo em plena Roma. Como era preciso arregimentar muitas pessoas, muitos novos crentes, a igreja ofereceu o Natal como uma espécie de substituição a uma festa antiga do Império Romano, que era dedicada ao deus Mitra, o deus Sol, divindade persa, que se aliou ao Sol para obter calor e luz em benefício das plantas, cujo culto no último século antes de Cristo era um dos mais populares do Império Antigo. Portanto, não é cientificamente correta a versão de que Jesus teria nascido em 25 de dezembro. Mas importa para nós saber se Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não, né? Se ele nasceu dia 25 de dezembro, se ele nasceu dia 25 de janeiro, fevereiro, março, abril, para nós não importa. O que importa é apreender as suas mensagens, sentir profundamente o que ele veio fazer aqui. E assimilando essas mensagens, colocando-as em prática, perceber, descobrir quando foi que ele nasceu para nós. E a vinda de Jesus é um fato tão importante, tão grandioso, que Maria, quando recebeu a proposta de conceber o Messias, ela ainda estava no outro plano da vida. Ela recebeu o convite e, tomando conhecimento de tudo o que acarretaria essa aceitação, ela aceitou. Ela sabia tudo o que iria acontecer. E ela aceitou. Quando ela foi concebida,
ela não aceitou ficar deitada em berço esplêndido durante 9 meses, enquanto seu corpinho se formava. Ela disse: eu quero trabalhar. Ela queria, ela tinha um projeto, ela tinha um propósito. Ela falou: eu quero fazer uma higienização na atmosfera espiritual de toda a Palestina, por todos os lugares onde Jesus passaria. Ela não quis ficar parada e ela não ficou. Ela regimentou equipes de espíritos que pudessem colaborar com ela. Enquanto a gestação da sua mãe se dava, ela foi trabalhando. E eles iam todos afastando, retirando aqueles espíritos trevosos que naquele momento estavam lá concentrados em toda a região, muito fortemente concentrados. Foi um trabalho árduo, foi difícil. Existiam alguns espíritos que mal podiam ver a luz daquele espírito de tanta força, de tanto poder, de tanta sabedoria. Quando ela chegava nos lugares, alguns espíritos já se afastavam. Em outros lugares, porém, ela encontrava resistência. E eles foram trabalhando, e a coisa foi indo. Eles conseguiram retirar aqueles espíritos trevosos de todas as cidades. Algumas mais, algumas menos. E ela conseguiu harmonizar a atmosfera. Então a narrativa diz assim, que a coisa ficou tão boa, que tudo ficou melhor naquela região. As pessoas sentiam que alguma coisa muito boa ia acontecer. O ar estava, parece que mais respirável. A vegetação estava mais linda, mais verde. Os frutos pareciam estar mais saborosos. Até os pássaros pareciam estar mais felizes. As pessoas conseguiam pescar mais, tudo era mais. Tudo era um sentimento de alegria. A alegria estava no ar, como nós falamos hoje. A alegria estava no ar. Ela conseguiu. Por um tempo, né, minha gente? Acho que eles voltaram todos para lá agora, né? Ela conseguiu. Quando Maria já estava aqui, pequenininha ainda, os mestres dos templos sabiam que havia nascido a mãe do Messias, aquela que seria a mãe do Messias. O mestre de maior poder teve um sonho. Sabe esse transporte através do sonho? Ele teve um sonho. E ele teve a revelação de que a mãe do Messias, que viria, eles sabiam que ele viria, já tinha nascido. E ele foi levado até onde seria a casa onde aquela menininha morava. Ele volta, né, depois da noite de sono, e ele guarda a lembrança, porque era importante que ele se lembrasse. Ele guarda a lembrança e pega alguns dos seus colaboradores e vai fazer a visita naquela casa onde foi sinalizado. É ali que ela está. E eles foram visitar aquela criança. E eles faziam perguntas, porque o objetivo era saber se aquela menina era verdadeiramente uma possibilidade de ser a mãe do Messias. Eles faziam perguntas e ela respondia todas. Pequenininha, que os pezinhos nem alcançavam no chão, sentadinha nos bancos
da casa dela. E ela respondia todas as perguntas. As mais bem elaboradas, todas ela respondia. Eles iam embora, voltavam outros para fazer nova sabatina para Maria. E eles faziam perguntas difíceis. E cada pergunta que eles faziam, Maria dava uma aula. Tudo ela entendia, tudo ela sabia. Ela tinha uma bagagem. E eles foram percebendo, porque eles precisavam fazer esses questionamentos, porque Maria tinha que ser educada por eles lá no templo. Então, eles não poderiam perder tempo com uma pessoa que não tivesse a potencialidade. Mas eles foram vendo que sim, ela estava pronta. Para ser a mãe do Messias, tinha que ser. Maria fez o trabalho dela dignamente. Isso é só informação para a gente ver o trabalho, fora aquele trabalho que a gente já conhece, para o Cristo vir e tomar esse corpinho aqui no nosso planeta. O trabalho de preparação da espiritualidade que iria recebê-lo. Conviver com ele. Existe um texto de Vinícius que está no livro Em Torno do Mestre e se intitula Quando Nasceu Jesus. E nesse texto, Vinícius mostra as diferentes datas do nascimento de Jesus para algumas personalidades do Evangelho. Então ele fala de Maria de Magdala, de Francisco de Assis, do apóstolo Pedro, de Paulo de Tarso, de Joana de Cusa, de Tomé, de Lázaro, de Judas Iscariotes, de Maria de Nazaré. E nós vamos tecer comentários sobre alguns, porque isso daria uma noite inteira de conversa aqui. Então, se perguntássemos para Paulo de Tarso, ele diz, onde e quando nasceu Jesus? Ele diria que Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando eu, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, 3 pontinhos. Entre aspas, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Ele disse isso. Paulo, nós conhecemos a história de Paulo na obra de Emmanuel pelo Chico, na obra Paulo Estevão. Paulo era um jovem muito bem preparado. Ele tinha muito poder, ele era um doutor da lei, ele era um seguidor reto das leis. E ele era uma pessoa boa, ele não era uma pessoa má. Ele era um jovem que foi criado já com... Ele era um menino bem formado, bem educado. E ele tinha um poder na sociedade. Mas ele tinha um grande amor e uma preocupação com que se seguisse as leis de Moisés retamente. Essa era a preocupação de Paulo. Quem não pensasse como ele entendia que estava contra ele. Era isso que ele pensava. Ele só queria que seguissem à risca as leis de Moisés, como ele seguia. Então, quando alguém vinha com essas informações sobre aquele homem, aquele nazareno, que ele falava nazareno com bastante desprezo, ele perseguia. E foi isso que ele fez com Estevão. Ele perseguiu, ele prendeu e ele mandou apedrejar. Mas Paulo tinha uma noiva
E ele amava muito essa noiva, que se chamava Abigail. E a Abigail era uma menina muito doce, muito delicada. Ela amava muito Paulo, mas ela não gostava dessa conduta dura dele. Ela não concordava com isso. Mas ele a convidou para assistir o apedrejamento. E ela não podia negar, não podia se negar a ir. Mas ela deu um jeitinho e se atrasou. Ela chegou no evento porque era um evento social. O apedrejamento era um evento social. Ela deu um jeitinho de chegar atrasada. Quando ela chegou, o apedrejamento já estava finalizando. Quando ela viu o apedrejado, era seu irmão, Gesiel, que havia trocado de nome para Estevão por causa da perseguição. Ela corre, ela ainda consegue acolhê-lo assim em seu colo, conversa um pouquinho, ele já estava para morrer, e ela ouve dele as seguintes palavras: eu não guardo mágoa desse homem, porque ele foi fiel a Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, ele será fiel a Jesus até o fim. E morreu. E a Abigail fica muito transtornada. Fazia muito tempo que ela não via seu irmão, ele estava fugitivo, e ela fica muito abatida. Paulo, quando sabe que a noiva é irmão do apedrejado, ele não consegue aceitar a ideia de continuar noivo de uma mulher que era irmã de um prisioneiro que foi condenado. Ele termina o noivado. Aquilo acaba com Abigail. Ela fica muito doente, muito abatida, vai embora. Ela é acolhida por um casal que cuida dela. E o tempo segue seu curso. E a gente sabe bem como é, né? A mágoa passa, o calor da emoção passa, a raiva passa, as coisas vão se colocando, os sentimentos vão voltando, a saudade vai batendo, e ele sentiu saudade de Abigail. Aí ele foi procurar, foi visitar Abigail na casa daquele casal, ele sabia onde ela estava. Ele foi visitar, ela estava muito mal, ela iria morrer, e ele fica ali uns dias, Abigail morre, ele espera os funerais, e nesse período eles conversam, e ela continua amando e perdoando, enfim. Mas ele fica sabendo também que ela havia se convertido ao cristianismo, que na época não tinha esse nome ainda, né? Ela tinha se tornado seguidora do Nazareno. E aquilo deixa Paulo muito transtornado. Porque ele fala assim, mas um irmão já era suficiente, né? Já tinha contrariado Paulo o suficiente. Agora a outra também, quem é essa pessoa que está fazendo com que todos se convertam? Procurou saber, conseguiu saber que era Ananias, que morava em Damasco. Ele voltou para a sua cidade, pegou seus homens e foi em perseguição a Ananias. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? É aquele encontro maravilhoso com Jesus nas portas da cidade, que ele vê aquela luz, que ele fica cego, que ele cai. E caído de joelhos, cego, ele vê aquela luz tomando formas, e ele reconhece aquele cabelo, tudo que haviam falado, como era o Nazareno. Ele reconhece a figura de Jesus, até que ele ouve a voz de Jesus dizendo assim, Saulo, né, que ele chamava Saulo antes da conversão, Saulo, Saulo, por que me persegues, meu amigo? Quem és? Eu sou Jesus de Nazaré. Por que me persegues? Naquele momento, ele percebe a força
daquela voz, o poder daquela voz, o magnetismo daquela voz. E ele imediatamente, cego e de joelhos, ele já diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Paulo é o maior exemplo de transformação imediata que nós temos. Imediata. Naquele momento, ele só queria servir. Dispensou alguns homens, perguntou: o que queres que eu faça? Jesus disse: entre em Damasco, procure Ananias, ele lhe dirá o que fazer. Logo Ananias, que era quem ele ia perseguir, ele entrou em Damasco, ficou uns dias por lá, encontrou Ananias, recebeu todas as orientações que ele precisava para traçar o seu caminho. Ananias tirou a cegueira física e espiritual de Paulo. Paulo começa a ver a vida de uma forma diferente. Vai, faz o seu trabalho e em algum momento lá na frente, já totalmente transformado, totalmente experimentado pela vida, é que ele diz essa frase: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Se perguntarmos a Madalena, ela dirá que Jesus nasceu em Betânia. Certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. Madalena é aquela mulher que todos diziam que tinha uma vida equivocada. E ela conheceu Jesus. E ela amava Jesus. Mas ela foi condenada ao apedrejamento, lembram? E ela foi para a praça, porque era em praça pública o apedrejamento. E as pessoas que tinham vida equivocada com ela não eram acusados nem condenados, muito pelo contrário, eles iam apedrejar. Estavam todos lá com as suas pedras nas mãos e Madalena. E Jesus estava lá. Aí ele se abaixa, escreve aquela frase que todos nós conhecemos: se alguém entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Todos eles foram posando sua pedra no chão e foram saindo. E Jesus perguntou a Madalena: onde estão os que te acusavam? Ela disse: não sei, Senhor, foram embora. Vá você também, vá, e não tornes a pecar. E Madalena se tornou uma grande servidora do Cristo. Uma grande servidora do Cristo. Vale a pena ler a história de Madalena. Se perguntarmos a Pedro sobre a natividade de Jesus, ele dirá: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo canta e acorda minha consciência para a verdadeira vida. Pedro era um homem bom, era um homem rude, simples. Jesus procurou os simples, ele procurou os de coração simples. E Pedro sentia um grande amor por Jesus. E na última ceia, batendo um papinho lá, conversando com seus discípulos, ele pergunta assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. O Senhor tem dúvida que eu o amo? Pedro, tu me amas? Claro que amo, Senhor. Eu o amo tanto que eu posso assegurar que eu o amo mais do que os meus companheiros o amam. Pedro, tu me amas? Senhor, eu já disse que eu amo. Eu daria minha própria vida pelo Senhor.
Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Imagine, Senhor, jamais eu negaria o Senhor. E negou. Negou. Pedro foi abordado por 3 vezes. E as 3 vezes ele negou. Por que que Pedro negou? Por que que Pedro negou? Pedro negou por medo. Ele negou pelos mesmos motivos que nós negaríamos. Ele sabia que se ele falasse, não, ele é meu amigo, sim. Ele estava preso, torturado, crucificado e morto. Ele sabia disso. Ele sentiu medo. E ele negou. Mas quando ele negou pela 3ª vez, porque foram em tempos espaçados, e o galo cantou. Quando ele ouve o galo cantar, o seu olhar cruza com o de Jesus que estava por ali, e ele se sente a pior pessoa do mundo. Como ele foi capaz de negar aquele amigo tão amado? Pedro fez assim. Ele se redimiu no mesmo momento. Ele fez uma proposta de vida e ele se redimiu pelo amor. Se tornou o primeiro homem do caminho. Se tornou um grande trabalhador do Cristo. Diferente de Judas, que quando sentiu aquele sentimento de culpa por ter traído Jesus, se suicida, atrasando por séculos a sua evolução. Pedro fez diferente. Ele se redimiu pelo amor. O galo cantando acordou minha consciência para a verdadeira vida. Ele tinha medo de morrer. E aí ele entendeu o que era verdadeiramente importante. Se perguntássemos a Zaqueu, o publicano cobrador de impostos, explorador, ele dirá que Jesus nasceu em Jericó, numa manhã esplêndida de sol, quando eu, ele diz, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passaria, contentando-me em vê-lo de longe. Eis que ele, amável e bom, acena me dizendo, Zaqueu, desce. Importa que hoje me hospede em sua casa. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Zaqueu era um cobrador de impostos. Era corrupto, nada que a gente não conheça. Era explorador, nada que a gente não conheça. Rico por causa disso, mas ele sabia que Jesus passaria por ali. E como ele tinha uma estatura pequena, ele subiu numa árvore. Mas a árvore que ele subiu também era pequena, porque ele não conseguiria subir numa árvore grande. Ele subiu num sicômoro, tipo de uma figueira, uma árvore pequena, e ficou lá. Aí Jesus passa e faz assim, Zaqueu, desce. Importa que hoje eu me hospede em sua casa. Ele entrou em choque, Jesus na minha casa, eu não sou merecedor. Como eu posso receber Jesus em minha casa? Mas Jesus não pede, né? Jesus não pede. Hoje eu vou me hospedar na sua casa. E se hospedou. E Zaqueu, ouvindo as palavras de Jesus, promete no final da reunião. Senhor, eu lhe prometo, a partir de hoje, eu devolverei tudo que eu cobrei a mais do meu povo em quádruplo. Nós não temos nem máquina calculadora para fazer o cálculo do que seria devolvido para os cofres públicos.
eu devolverei em quádruplo e nunca mais explorarei ninguém. Ele fez, ele devolveu, ele cumpriu a promessa de nunca mais e nunca mais cobrou. E se tornou um seguidor de Jesus. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Se perguntarmos a Tomé, ele dirá que Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Lembram quem era Tomé? Era aquele que não acreditava em nada que ele não visse. Quando Jesus aparece para os seus homens depois da crucificação, Tomé, sempre na dúvida, Jesus fala assim: Tomé, toque as minhas chagas. Tem narrativas que falam que ele tocou a chaga da mão, tem narrativa que fala que ele tocou a chaga do peito. Ele tocou e percebeu que o corpo de Jesus estava lá. O corpo espiritual estava lá, íntegro. E ele entendeu que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele entendeu. Nós vamos pular um personagem. Se perguntássemos a Maria de Nazaré, quando nasceu Jesus, ela diria que ele nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei nos braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Essas colocações de Vinícius nos fazem pensar que Natal, na verdade, ao invés de ser uma festa tão comercial, deveria ser uma oportunidade de introspecção, de reflexão, que deveríamos parar para pensar, fazer uma análise e perguntar: quando foi que Jesus nasceu para nós? Se é que Jesus já nasceu para nós. Será que nós estamos deixando de olhar um pouco para o nosso umbigo e olhando para o lado de fora de nós? Será que nós estamos conseguindo olhar para o nosso irmão, que precisa tanto de nós e parece que cada dia mais? Será que nós estamos conseguindo dar alimento a quem tem fome, dar água a quem tem sede, agasalho a quem tem frio? Será que nós estamos conseguindo emprestar os nossos ouvidos, os nossos ombros? Será que nós estamos conseguindo falar alguma coisa que aqueça aquela alma? Uma palavra de conforto que aquece o coração? Será que nós estamos conseguindo? Será que nós estamos conseguindo fazer o mínimo? Allan Kardec, ele nos informa na revista número 1 do ano 7, a revista espírita, ela era fascículos mensais, fascículos mensais, que depois foram juntados e formando livros, revistas. Então, nós temos 12 revistas e mais o índice. São 13 livros, que é a revista espírita. Então, na revista número 1 do ano 7, então cada livro é de um ano, ele diz que nós já temos conhecimento suficiente para colocar os nossos pés na areia quente da estrada de Damasco e, a exemplo de Paulo, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça?
e parar de pedir. Parar de pedir como crianças. Porque nós pedimos, nós queremos tudo para ontem. Nós queremos, nós pedimos, nós exigimos, como se o Pai fosse o nosso criado. E Ele não é. Ele é o nosso Criador. Nós estamos invertendo as coisas. Nós queremos que Ele nos sirva, quando nós temos que servi-lo. Allan Kardec fala que aqui na Terra não existem lugares, não existem lugar para espíritos infantes. Porque ele diz que só nos falta o discernimento. Conhecimento nós já temos, isso nós não podemos negar. Conhecimento nós já temos, nos falta discernimento. E discernimento é o trabalho final do aprendizado. E ele diz que aqui na Terra não existem espíritos infantes, inocentes, que nós não somos inocentes, embora a gente faça uma maquiagem de inocência, mas nós não somos inocentes. Ele diz que o Pai misericordioso e bom não permitiria que espíritos infantes permanecessem num planeta truculento como é a Terra. Palavras de Allan Kardec na Revista Espírita. Num planeta truculento, ele não permitiria que espíritos infantes permanecessem aqui. Então nós não somos infantes, nós não somos inocentes também. Nós não precisamos pedir tanto, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe tudo do que nós precisamos. E nós temos que aproveitar essa existência que tem tudo para ser gloriosa, pelo tanto que nos é dado conhecer. Nessa existência, nós conhecemos essa doutrina consoladora. Essa doutrina que, ao mesmo tempo em que enxuga as nossas lágrimas, explica os porquês delas. Ela consola, ela informa, ela orienta, ela ilumina. Ela nos traz o Evangelho de Jesus de uma forma tão pura, tão transparente, como na sua nascente. Ela traz o Evangelho de Jesus na pureza do início. Ela é o Evangelho redivivo. E ela nos fala da imortalidade da alma, da multiplicidade dos mundos. Jesus não disse, na casa de meu pai há muitas moradas? Ela fala da comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados, da multiplicidade das vidas. Ela nos informa, ela nos consola, ela nos apresenta um leque imenso de possibilidades, um horizonte infinito, dizendo que as coisas não terminam por aqui, que sempre podemos fazer mais bem feito, mas que o melhor momento para se fazer é agora. Allan Kardec, quando ele nos chama a atenção, ele nos chama a atenção com seriedade. Então, nós temos que aproveitar esse momento em que estamos aqui, presentes nessa existência, com todo o conhecimento já adquirido. Vamos parar de pedir tanto, colocar os nossos pezinhos na areia quente da nossa estrada de Damasco, porque nós colocamos uma distância muito grande. Aqueles grandes vultos do Evangelho, aqueles grandes homens, mártires. Ah, mas era Paulo, era Pedro, era Madalena, era
eram grandes homens, homens fortes, espíritos fortes. Quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que tenho a minha estrada de Damasco, no meu companheiro difícil, na minha esposa difícil, no meu filho problema, nos meus problemas da vida social. É ali que está a minha estrada de Damasco. Porque quando eu coloco essa distância, eu entro numa zona de conforto que é extremamente perigosa. E nós ficamos esperando as coisas acontecerem. E nós temos que colocar os nossos pés na nossa estrada de Damasco e, a exemplo de Paulo, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E parar de pedir que Ele faça por nós. E Paulo, em algum momento, nos chama de embaixadores do Cristo. Paulo fala que somos todos embaixadores do Cristo. Vamos refletir? Para encerrar? Se somos embaixadores do Cristo, nós temos que representá-lo. Se nós temos que representá-lo, nós temos que permitir que Ele se apresente através de nós. Então vamos abrir esse espaço para que Ele verdadeiramente possa trabalhar através de nós. Que Ele possa caminhar através dos nossos pés. Que Ele possa servir através das nossas mãos. Que Ele possa ver através dos nossos olhos. Que Ele possa amar a humanidade através do nosso coração. Muita paz a todos. Muito obrigada.